meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma unidade curricular comum, né? Mais uma aula de projetos integradores. Eu sou a professora Cristiane Marques e vou ficar com vocês nesta aula. Vamos ver qual é o objeto de conhecimento? Objeto de conhecimento da aula 12, a matemática na sociedade. E o detalhamento, construções nas civilizações antigas e no mundo moderno. Então, agora vamos para a nossa aula. Então, vamos falar aqui a importância, né, a influência da matemática nas construções, desde a Idade Antiga até ao nosso tempo, né, nossa contemporaneidade, as nossas construções que nós temos hoje, né? Então, vamos ver aqui como é que houve essa evolução das construções e com a influência da matemática. Observem. A matemática, ela é uma ciência que continua a crescer e a evoluir, e muitos problemas matemáticos ainda não foram resolvidos. Hoje, a matemática é usada em muitas áreas diferentes, desde a tecnologia e ciência até finanças e negócios. Ela é fundamental para a compreensão e resolução de problemas em todas as áreas do conhecimento. Então, agora eu trago aqui para vocês um pouco aqui da influência da matemática nas construções, né? Que desde da Idade Antiga até as construções mais modernas que nós temos hoje, né? Ao longo do tempo, os povos eles realizaram suas próprias descobertas e foram desenvolvendo ali a matemática. Mesmo assim, todos eles trabalhavam a partir sempre do mesmo objetivo. Qual era o objetivo desses povos, dessas civilizações? Eram compreender os fenômenos, organizar a sua vida cotidiana e principalmente crescer como civilização. Então, por isso tem a influência da matemática. E, além disso, grandes construções a gente pode observar da engenharia, da área da arquitetura, que foram possíveis graças à matemática. Por exemplo, esse aqui. Esse daqui, ele é um monumento que ele fica no sudeste da Turquia. O nome dele é Göbekli Tepe. Foi construído na Idade Antiga, né? E, na verdade, só conseguimos ver as ruínas dele aqui, porque acredita-se que ele foi construído mais ou menos 9.000 anos antes de Cristo. Então, por isso que ele é considerado o templo mais antigo do mundo, superando até mesmo aqui a nossa próxima imagem, o Coliseu, que ele é da Idade Antiga, e também aqui as pirâmides do Egito, também da Idade Antiga. Então, aquela primeira imagem é considerado a construção mais antiga do mundo. E aqui sobre as pirâmides do Egito, por exemplo, aqui na construção das pirâmides se exigiu muito domínio de muitos conceitos ali da matemática, principalmente na área de ângulos. Olha como é a construção, né, aqui das pirâmides. De razões, na área de matemática, de ângulos, de razões, de proporções, entre outros. Aqui também ainda é a construção na Idade Antiga. Aqui a gente vai ver todas essas idades detalhadamente ao longo dessa nossa aula. A nossa próxima imagem aqui é a Catedral de Milão. Observem aqui já é na Idade Média, né? Já saímos da Idade Antiga, chegamos aqui na Idade Média. Observem como é a construção, como é a arquitetura aqui dessa catedral, das igrejas. Nessa idade, a Idade Média foi um período muito peculiar da história, mas em relação à construção, à área da engenharia, ela não foi tão rica quanto a Idade Antiga, mas tem belíssimas construções aqui também, né? O que se tem, não se houve aí grandes inovações ou construções, mas assim a arquitetura muito bela aqui na Idade Antiga. Se a gente for comparar com a Idade Média, se a gente for comparar com a Idade Antiga, não houve tantas construções assim como da Idade Antiga. A nossa próxima construção que eu trouxe aqui para vocês é a Basílica de São Pedro.
Olha só que lindo, é aqui para os católicos, né, um símbolo do catolicismo, é aqui que o Papa dá tchau, fala aos domingos, né? Então essa daqui já é a Idade Moderna, como o próprio nome indica, aqui já tem tempos de modernização, né? Aqui as construções elas já são diferentes. As maiores construções elas ocorreram principalmente na parte conceitual e intelectual, né? As maiores inovações, na verdade, elas aconteceram principalmente na parte intelectual e conceitual aqui na Idade Moderna, né? Grande parte dessas construções aqui se deve ao desenvolvimento do cálculo diferencial, que é uma área de conhecimento da matemática, cálculo diferencial. Quem, por exemplo, na faculdade for querer cursar engenharia ou arquitetura, vai ver esse tipo de cálculo, né? Cálculo diferencial, geometria, analítica, trigonometria. Então, já a partir daqui dessa Idade Moderna. E aí, a próxima imagem que eu trouxe para vocês, a próxima construção. Esse daqui é o Grande Teatro Nacional de Pequim, que fica na China. Observem a diferença, né? Desde a Idade Antiga, olhem só como a construção já é completamente diferente, né? Nesse caso aqui, desse Teatro Nacional de Pequim, nós já estamos nos tempos de agora, que é a Idade Contemporânea. Tanto aqui o Teatro de Pequim, quanto essa próxima construção que eu trouxe aqui para vocês. Observem, que é o Burj Khalifa. Tá aqui, ó, Burj Khalifa, ele é uma construção, esse prédio aí, ó, enorme, tá vendo? Ele é construído, uma construção que fica em Dubai, nos Emirados Árabes, e ele é o maior prédio do mundo, chamado de arranha-céu, por causa realmente da sua altura. Esse daí, olha a diferença dele para os outros prédios, né? Nós estamos aqui já na nossa idade contemporânea, no nosso tempo aqui. Então, a gente pode visualizar as construções completamente diferentes. Essa é a nossa idade atual. Aqui já começaram a entrar máquinas, né? Equipamentos para construir, fazer essa construção aqui imensa, né, grandiosas. E na realidade, esses avanços eles ocorreram principalmente por conta da segunda Revolução Industrial, que começaram a entrar na construção civil o aço e o concreto armado, diferentemente das primeiras construções que lá da Idade Antiga, que elas eram feitas de barro, que eram cozidas ao sol, por isso que elas não resistiram tanto ao tempo. E aqui na nossa idade atual, nós já conseguimos observar construções, casas, prédios que têm sistema de energia solar, né? Placas de energia solar, que transforma, que capta a energia do sol, armazena aqui nessas placas e com o tempo vai transformar a energia solar em energia elétrica para o nosso dia a dia. Então, observem aqui como houve a mudança, né, a modernização das construções, que a matemática foi fundamental para isso, foi fundamental para ocorrer toda essa evolução nas construções, desde a Idade Antiga até a idade atual que nós estamos hoje, que é a Idade Contemporânea. E nós vamos falar de todas essas idades ao longo dessa nossa aula, trazendo mais outros tipos de construções. Observem aqui. Primeira delas é a construção na Mesopotâmia, né? As construções na Mesopotâmia. A arquitetura mesopotâmia compreende o período que vai da pré-história até o século 6 a.C., entre os rios Tigres e Eufrates. A história da humanidade remonta à pré-história, entre os períodos de 35.000 a.C. e até 3.000 a.C., no caso do Oriente Médio, e até 2.000 a.C. na Europa Ocidental. A arquitetura mesopotâmica ela é famosa pela construção de grandiosos palácios, com paredes grossas e baixos relevos, cheios de arcos, esculturas e itens de decoração.
Esse estilo ele é originário da região localizada entre os rios Tigre e Eufrates, lar de diversas civilizações importantes ao longo da história da humanidade. E aí a primeira construção conhecida na Mesopotâmica são os zigurates. Vamos ver o que são os zigurates. Os zigurates são as construções mais comuns da região mesopotâmica. Essas construções assumiram formas geométricas caracterizadas por aberturas que permitiam a ventilação e a iluminação em seu interior. Então, observem aí nessa imagem, né? Também conhecido, esse daí, ó, é um zigurate. Essa construção é um zigurate. Esse daí é o zigurate de Ur, também conhecido como o zigurate de Ur, que é o templo mais bem preservado da arquitetura mesopotâmica e está localizado no Iraque. Essas suas ruínas, elas representam o templo de Nana, que é erguido na cidade de Ur, por vontade do primeiro rei da terceira dinastia, tá? Esse no governo Ur-Nammu, que governou entre 2113 a 2095 a.C. Ele é constituído por patamares em pirâmides, em forma de pirâmide, tá? E do ladinho essa imagem, né? E contava com 7 terraços, mas atualmente só restam 3. Essa daí é a imagem desse zigurate de Ur, que só tem agora 3 patamares. A estrutura ela possui escadarias monumentais que convergiam à grande porta de entrada do primeiro patamar. E aí ele só não resistiu ao tempo justamente porque eles foram construídos com barros que eles eram cozidos ao sol, então por isso que eles não resistiram ao tempo, diferentemente de hoje em dia que os tijolos, concretos entraram agora, o aço, né, nas construções. Então, mesmo assim, com milhares de anos que ele tem aí, ainda resiste com 3 patamares, certo? E aí vamos ver agora um zigurate, um exemplo de zigurate. Observem essa imagem aqui. É a Torre de Babel, né? Esse é um exemplo de zigurate. Observem a estrutura, ó, que é feita aqui em patamares também, né? Em degraus, é construído em degraus e eles eram considerados edifícios religiosos, né? Então, esses zigurates. Então, muita gente já deve ter ouvido falar na Torre de Babel. Ela se tornou, esse tipo de construção se tornou uma construção típica da arquitetura mesopotâmica. Então, quando a gente fala da arquitetura mesopotâmica, a gente vai ver esse tipo de estrutura, esse tipo de arquitetura, né, esse tipo de construção aqui sempre em camadas. E esse daqui, igualmente, ó, o exemplo do zigurate anterior, né, de Ur, a Torre de Babel, ela é um zigurate, uma construção tida como religiosa, e ela é citada na Bíblia, né? Aqueles que, os religiosos, né, o catolicismo e as outras religiões que leem a Bíblia, sabem que ela foi citada na Bíblia. E também, nessa época, podemos destacar as muralhas, né, que eram erguidas na Mesopotâmia, como se tivesse bem aqui assim, ó, tô vendo essa imagem, como se fosse para proteger o povo das invasões. Então, eram construídas grandes muralhas e essas muralhas, elas eram feitas tinham portões bem decoradas, bem bonitas, né, bem decorados, bem bonitos. E os mais conhecidos foram pela construção do rei Nabucodonosor. Vamos ver um outro exemplo aqui de zigurate. São os jardins suspensos da Babilônia, né? Os jardins suspensos da Babilônia são uma joia da arquitetura mesopotâmica, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Observem aí essa imagem, é uma interpretação datada do século XX dos jardins suspensos. Essa construção ela foi feita na antiga cidade da Babilônia. E ela era composta por 6 terraços erguidos como andares que davam a ideia de serem elevados, né? Então vocês podem observar aí os terraços, né? E quando se olhava de lá parecia que eles estavam suspensos. E esses pavimentos, eles eram apoiados por gigantes colunas que chegavam a medir até 100 metros. E as superfícies tinham adornos com árvores frutíferas, né? Além disso, o que sabemos, né?
se sabe dessas construções é que dessa construção foi feita a mando do rei Nabucodonosor II no século VI a.C., em homenagem à sua esposa, que ela sentia saudade, sua esposa que era persa, sentia saudade da sua região, então ele mandou construir assim bem parecido com a região em que ela morava. E ela é uma das obras encomendadas por ele, por esse rei, no seu governo. Vamos ver aqui a próxima construção, né? A influência da matemática na construção, que é na construção egípcia. Está aqui a matemática e as construções egípcias. Essa daqui todo mundo já viu, né? Nos livros de história. Todo mundo já conhece aqui, que são as pirâmides, né? Na matemática, ela foi fundamental na construção das pirâmides do Egito. Não temos mais todas essas, só tem uma ainda, resta uma ainda em pé, mas ela ainda existe, né? Os antigos egípcios, eles possuíam grandes conhecimentos matemáticos. Foram eles que determinaram, né, que conseguiram fazer com que a matemática utilizasse o sistema decimal. E aí a arquitetura e a engenharia dessa época, ela foi muito importante. A matemática foi muito importante na arquitetura e na engenharia dessa época, principalmente para a construção das pirâmides, né? E por quê? Porque eles aplicaram técnicas de cálculo de áreas, de volumes, de proporções, ou seja, conhecimentos essenciais para fazer aqui todo o projeto de construção das pirâmides. Então, para garantir a estabilidade dessas pirâmides e a precisão também dessas pirâmides, para elas ficarem assim, ó, bem bonitinhas, o que foi feito? Foram feitos medidas e cálculos muito importantes. Por exemplo, para proporção, aqui eles faziam, para acontecer toda essa construção que é imponente, né, grandiosas, elas são grandes, né, essas pirâmides são grandes. Para dar uma aparência harmoniosa e estética a essas estruturas, foram feitos bastante cálculos aí. Então, essas pirâmides, elas foram construídas, os terrenos dessa pirâmide foi bem calculado, bem batido, para poder ter essa estabilidade nessas estruturas, né? Eles fizeram cálculos para os ângulos, então, em forma de pirâmides. Eles já conheciam bastante ali os ângulos, a geometria, os alinhamentos no processo de construção das pirâmides. E eles desenvolveram técnicas justamente para isso, para ter essa estabilidade, para nivelar o terreno, né? Então, ou seja, eles aplicaram aí cálculos geométricos, trigonométricos para ocorrer essa construção. Hoje em dia só existe uma pirâmide ainda em pé que resistiu ao tempo, porque aí também algumas sofreram problemas na questão de terremotos, né, intempéries, com o tempo mesmo, né? E aí essas pirâmides, a matemática, ela desempenhou um papel fundamental aí na construção por causa justamente disso, do alinhamento do terreno e também dos ângulos para construir todas essas estruturas aqui, certo? E agora vamos ver uma próxima construção que a matemática influenciou bastante, que são as construções na Grécia Antiga. Assim como Mesopotâmia e Roma, a Grécia certamente tem seu destaque quando se trata no desenvolvimento, né? Quando se trata de novidades. Nesse caso, a principal foi o estudo da geometria e da hidrostática com o empuxo. Quanto às obras, as que tiveram destaque foram o Panteão Grego e o Farol de Alexandria. Vale destacar que as colunas da arquitetura grega foram um grande marco para a arquitetura clássica utilizada até hoje. Então, observem aí o Panteão, observem essas colunas. Se vocês passarem por cidades, né, mais antigas, a gente consegue observar esse tipo de arquitetura. Às vezes tem escolas, né, colégios antigos que têm esse tipo de arquitetura, com essa arquitetura grega, mais clássica, que tem essas colunas, assim, prédios de advocacia, né, do direito, também a gente consegue identificar esse tipo de arquitetura.
E agora nós vamos para as construções romanas. Olhem só onde eu estou, né? Estou aqui em frente a esse grande monumento que é o Coliseu, né? O Coliseu, ele em 2007 foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Ele é um anfiteatro, né? A princípio ele era um anfiteatro, foi construído justamente para dar diversão aos reis, à população, ao povo. Mas é claro que ele não resistiu ao tempo, né? Ele está exatamente assim como essa imagem aqui, desse jeitinho. Então, ou seja, na verdade ele ainda está bem bonito com essas paredes ainda erguidas, né? E ele não resistiu tanto ao tempo porque nessa região teve alguns terremotos e aí ele foi sendo destruído por conta dos terremotos e de alguns saqueadores que saquearam aos poucos aqui a sua estrutura. E aí, como nós estamos falando de matemática, eu trago para vocês um vídeo com os números daqui desse grande monumento, né, que nós podemos ver ainda em pé. Vejam aí os números por trás de toda essa construção aqui do Coliseu. Assistam. O Coliseu de Roma é um dos monumentos mais icônicos do mundo e um dos maiores símbolos da Roma Antiga. Também conhecido como Anfiteatro Flaviano, o Coliseu foi construído durante o reinado dos imperadores Vespasiano e Tito, no 1º século depois de Cristo. A estrutura, com quase 2.000 anos, é um símbolo da engenhosidade arquitetônica romana, com características distintas que a tornam única e impressionante. O Coliseu é uma estrutura oval enorme, medindo 189 metros de comprimento, 156 metros de largura e 48 metros de altura. Sua forma distintiva torna-a fácil de reconhecer e é uma das características mais marcantes da estrutura. O anfiteatro é dividido em 4 níveis, incluindo um subsolo, onde os animais eram mantidos antes das lutas, e uma arena no centro, cercada por uma parede de 5 metros de altura. A arena do Coliseu era uma das maiores já construídas, com cerca de 86 metros de comprimento e 54 metros de largura. Foi feita de madeira e coberta com areia para absorver o sangue dos animais e gladiadores que lutavam lá. O Coliseu foi projetado para acomodar um grande número de pessoas e, com sua capacidade para até 50.000 espectadores, foi um dos maiores anfiteatros já construídos. Essa capacidade impressionante permitiu que multidões assistissem a batalhas de gladiadores, caçadas de animais e outros eventos esportivos. Para garantir o conforto do público, o Coliseu foi equipado com sistemas de ventilação e drenagem. Os arquitetos construíram uma série de túneis subterrâneos para permitir a circulação de ar e a drenagem de água da arena. Esses túneis também foram usados para permitir a entrada e saída de animais e gladiadores. Sua construção foi iniciada em 70 d.C., pelo imperador Vespasiano e foi concluída 10 anos depois, durante o reinado de seu filho, Tito. A construção do Coliseu foi um empreendimento colossal que envolveu milhares de trabalhadores e materiais de construção. O edifício foi construído com tijolos, concreto e pedra, enquanto a fachada externa foi revestida com mármore branco para criar uma aparência impressionante. Os arquitetos enfrentaram muitos desafios ao construir o Coliseu, incluindo a necessidade de garantir a segurança da estrutura e proteger o público dos animais selvagens que poderiam escapar durante as lutas. Para resolver esse problema, a parede ao redor da arena foi construída com 5 metros de altura e a arena foi cercada por uma barreira de madeira para evitar que os animais atacassem os espectadores. Viram aí como é imponente, né, essa construção? Vimos os números, né,
altura, comprimento e a capacidade e muitos outros números, ou seja, matemática envolvendo a construção do Coliseu. Agora vamos ver mais outro tipo de construção. Observem, as construções na Idade Média. Um fato importante foi que nesse período houve o avanço da aritmética e o desenvolvimento da álgebra, que de fato só iria impactar a engenharia a partir da Idade Moderna. Além disso, nesse período houve a criação das primeiras máquinas de obra, sendo elas os guindastes portuários. Certamente que apesar de ter poucas inovações, como eu até falei no início do vídeo, a grande verdade é que grandes obras foram construídas nessa época dos castelos medievais e catedrais com estruturas góticas, com abóbadas, vitrais e outras características. Por isso mesmo, as grandes estruturas que vemos nessa idade foram a Catedral de Notre Dame, Catedral de Sevilha, Castelo de Warwick, Castelo de Butron e a Torre de Londres, que temos aí nas imagens, Torre de Londres já no finalzinho dessa idade. Então, são grandes construções aí dessa idade. Vamos ver a próxima construção já na Idade Moderna, As maiores inovações da Idade Moderna ocorreram na parte conceitual e intelectual. Grande parte disso se deve ao desenvolvimento do cálculo diferencial, da geometria analítica e da trigonometria. Olha aí a matemática, toda envolvida. E é claro que, se tratando da Idade Moderna, é necessário mencionar as grandes igrejas e catedrais, como a Basílica de São Pedro e a Capela Sistina. Além disso, dessa idade, da Idade Moderna, temos também uma outra construção que não é na Europa, é na Índia, que é o Taj Mahal. Essa construção aqui, o Taj Mahal, essa construção ela fica na Índia, também foi eleita em 2007 uma das 7 maravilhas do mundo moderno, essa construção aqui. A obra que foi da construção do Taj Mahal foi realizada em torno de 1632 e 1653 na Índia, certo? Vamos ver a próxima idade, que é a última que nós estamos atualmente, que é a Idade Contemporânea, Essa é a nossa idade atual. Já em sua abertura, os novos sistemas construtivos, materiais e máquinas entraram em cena. A realidade é que esses avanços decorreram da segunda Revolução Industrial. Então, nós temos aqui, por exemplo, nessa idade contemporânea, o maior arranha-céu do mundo, que é o Burj Khalifa. Ele tem 828 metros de altura e fica localizado em Dubai. Gente, é muito alto. A sua construção teve início em 2004 e ele foi entregue em 2010. A sua arquitetura tem inspiração na tradicional arquitetura islâmica. E os arquitetos, eles criaram um plano em forma de Y invertido para construí-lo. Então, são 200 andares, 160 deles formados por apartamentos residenciais. E o prédio ele também tem sede de empresas, escritórios e tem também um hotel de luxo. Imagine só morar no arranha-céu mais alto do mundo, Se vocês forem procurar imagens de pessoas tirando fotos, ele fica praticamente acima das nuvens, Você consegue ver imagens assim, paisagem acima das nuvens, de tão alto que ele é. São 200 andares. E aí, nessa nossa idade contemporânea, por conta de toda a evolução, de toda, como é que se diz, a sociedade foi se modernizando, foi crescendo, então com isso a matemática também trouxe muita modernidade, trouxe muitas construções importantes para a nossa época, porque hoje em dia a população cresceu muito, então foi necessário construir prédios para muitas pessoas morarem ao mesmo tempo num espaço, numa determinada região, determinado espaço, quilômetros quadrados. E aí nós temos, por exemplo, aqui essa imagem, essa cidade aqui é Tóquio, uma das mais populosas do mundo,
além de Tóquio, também as cidades mais populosas do mundo se encontram na China, na Índia. Aqui na América, né, na América do Sul, a cidade mais populosa daqui da América é São Paulo. Então, observamos aqui as construções já diferenciadas, né, são mais modernas, são prédios que hoje em dia têm elevadores, são muitas pessoas morando ao mesmo tempo, muitas empresas, muitos comércio, né? Então foi necessário mudar o tipo de construção. Agora as construções são muito aí crescendo para cima, né? Na vertical, não apenas mais na horizontal. Vemos, claro, ainda algumas construções, algumas casas, mas nas grandes cidades as construções são essas, né? Esse tipo de construção que a gente vê nas chamadas megalópolis. Então vocês viram aqui nesta aula a importância da matemática para a evolução das construções, desde a Idade Antiga até nós chegarmos aqui na nossa idade atual, que é a idade contemporânea. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.